Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, dia 5 de maio de 2020, tá? A tia vai estar dando continuidade às aulas da nossa semana, tá bom? Então hoje nós vamos pegar o nosso livro de matemática, o nosso livro de ciências e o nosso positivo de atividades, tá? A tia vai começar, né, a partir da página de matemática que nós paramos ontem. Ontem nós paramos na página 39. Então nós vamos agora lá para a página 40, tá? Só lembrando que nós estávamos falando sobre polígonos, né? Que são figuras totalmente fechadas, formadas por linhas retas, né? E linhas também que não se cruzam. Falamos também que eles são formados por lados e vértices, né? E que a mesma quantidade de vértices é a mesma e que a quantidade de vértices é a mesma quantidade de lados, tá? Então vamos lá. Dando continuidade a esse assunto, olha aí, ó. Questão 4 da página 40 de matemática. Desenhe na malha abaixo um triângulo equilátero que tenha uns 3 lados com a mesma medida. Então aí você pode pegar a sua régua e desenhar, né, de um pontinho a outro aí, um triângulo que tenha os seus 3 lados do mesmo tamanho, tá bom? Então o triângulo equilátero é aquele que tem 3 lados iguais, com a mesma medida. Um triângulo isósceles, que tem 2 lados com a mesma medida, e um é um pouquinho maior ou um pouquinho menor, tá? Porque nós sabemos que o triângulo tem 3 lados. Então, o equilátero, os 3 vão ter a mesma medida. O isósceles, 2 vão ter a mesma medida. O outro pode ser um pouquinho maior ou um pouquinho menor, né? E um triângulo escaleno, que tem os 3 lados com as medidas diferentes. Use os pontos como vértices dos triângulos. Então, aqui vocês vão se basear com os pontos, tá? Os pontinhos são os vértices do seu desenho, dos seus triângulos, tá bom? Então, é só seguir aí. No caso, por exemplo, quando você quiser um triângulo equilátero, você coloca assim, tipo, 4 pontinhos de cada lado. Aí, no caso, se você quiser um triângulo isósceles, você pode desenhar um triângulo com 4 bolinhas, e depois outro com 6 bolinhas ou com 3 bolinhas, entendeu? Medidas diferentes. 2 com a mesma medida, um com medida diferente. E no escaleno, todos diferentes. Então, em um você vai colocar, sei lá, 6, no outro você vai colocar 4, no outro você vai colocar, sei lá, 4 também, 2. Entendeu? Então tem que ter as medidas diferentes. É só vocês irem se guiando por aí, por essa explicação do enunciado, tá? Só lembrando que se você tiver qualquer dúvida, já sabe, pode me procurar lá no grupo. 5. Usando a régua, meça os lados do triângulo abaixo e indique se ele é equilátero, isósceles ou escaleno. Então, o que acontece? Se ele for equilátero, ele terá todas as medidas iguais. Só de olhar para esse triângulo dá para ver que ele não é equilátero, né? Nós temos um lado aí que é bem maior do que o outro. Então já dá para perceber que ele não é equilátero. Será que ele é isósceles? Será que aqui nós temos 2 lados com a mesma medida e o outro não? Só de olhar para ele a gente também já consegue identificar que não, que nós temos aqui um triângulo com as 3 medidas, né, do lado totalmente diferente. Então, se esse triângulo tem os 3 lados com medidas diferentes, ele é que tipo de triângulo, né? Sobrou qual opção pra gente aí? Aí é só a gente pensar um pouquinho. Questão 6. Retire as peças do material de apoio e colhe os polígonos de acordo com sua classificação. Então, lá atrás, no material de apoio de vocês, né, da página 41. Cadê? Vai ser lá na página. Aqui, ó. Na página 179. Tá? Página 179 do material de apoio. Vocês vão pegar, recortar essas figuras, tá? E vão colá-las aqui na página 41 de acordo com a classificação que cada uma delas, né, recebe, de acordo com o polígono que ela é. Então, olha só. Triângulos, você vai recortar e colar apenas os polígonos que tenham 3 vértices, 3 lados. Os quadriláteros, vocês vão colar os polígonos que têm 4 vértices e 4 lados. Pentágonos,
são aqueles que têm 5 lados, 5 vértices. Então, aqui você vai colar esse tipo de polígono, que tem 5 lados e 5 vértices. E outros polígonos são aqueles que não se encaixam nem no triângulo, nem no quadrilátero, nem no pentágono, tá? São os que têm 5 ou mais lados e vértices, tá bom? Só colar aí de acordo com o que a gente aprendeu. Agora, na página 42, nós temos aí a 7ª questão. Em cada item, observe as figuras, descubra qual delas tem características diferentes das demais e marque com X. Então, nós temos aqui, na letra A, 4 figuras, né? Que aqui você vai ter que descobrir qual delas, né, no caso, não é um polígono, tá? Nós temos figuras aí, nós temos 3 figuras que são totalmente abertas, né? E uma fechadinha. Então, você vai fazer um X na única que é diferente, tá? Agora, na letra B, aí você tem que observar o número de lados, tá? Qual aí que tá diferente de acordo com o número de lados? Na letra C, também, você vai ter que ficar de olho na quantidade de lados que cada figura tem, tá? Para você poder descobrir aí qual que é a diferente. Então, conta os vértices, conta os lados, que você vai descobrir direitinho qual é a figura diferente em cada alternativa. Questão 8. Todas as medidas da embalagem abaixo são iguais, que é o quadrado, né? O cubo também, né? O quadrado e o cubo, né, são formas geométricas que têm medidas iguais. Então, vamos lá. Todas as medidas da embalagem abaixo são iguais. Pensando nessa característica, podemos afirmar que cada uma de suas faces tem a forma de um pentágono. Então, aqui, ó, o cubo ele é formado por pentágonos, ele é formado por triângulos, ele é formado por quadrados ou ele é formado por um hexágono, que tem 6 lados. Aí vocês que vão ter que ver aí, tá? Observe a forma que tem cada lado do cubo, ó. Que forma geométrica é essa? Né? Que forma geométrica é essa? Você vai marcar a resposta certa. 9ª questão, página 43. Complete a cruzadinha. Vocês gostam muito de cruzadinha, né? Vamos lá. Quadrilátero, que tem 4 lados, né? Que apresenta todos os lados com a mesma medida. Acabamos de falar dele, né? Ai, não vou falar não, senão vai ficar muito fácil. Tá? Mas nós acabamos de falar dele. E não é o cubo. Lembrando que o cubo ele não é um polígono, tá? Ele é um sólido geométrico, é diferente. O polígono é aquilo que forma o cubo, tá? Pensa aí. Polígono com 5 lados. Então, é aquele, né, que se chama... Como que é o nome do polígono que tem 5 lados? Volta um cadinho no seu livro que você vai saber. C. Nome dado ao triângulo que apresenta apenas 2 lados com a mesma medida. Então, nós vimos que nós temos o equilátero, o isósceles e o escaleno. Qual deles tem 2 lados com a mesma medida e um com a medida diferente? Pensa aí, volta lá na questão que fala sobre triângulos, que você vai descobrir. D. Polígono com 6 lados. Também, o nome do polígono que tem 6 lados. Letra E. Figura plana fechada, formada por linhas retas que não se cruzam. A tia falou sobre isso, né? Como que é o nome, né? Dessa figura plana fechada, formada por linhas retas que não se cruzam? São os polígonos, né? Essa eu precisei falar porque você poderia achar que era algum tipo de polígono, tipo um hexágono, um octógono, né? Um decágono. Aí eu preferi falar para você não se confundir, tá bom? Mas esse, no caso da letra E, são os polígonos, tá? São figuras fechadas, né? Planas, formadas por linhas retas que não se cruzam. E F. Nome dado ao ponto de encontro de 2 lados de um polígono. Então, a tia falou que um lado é representado por uma linha e o outro lado é representado por outra linha. Esse ponto de encontro aqui, ó, esse pontinho que une as 2 linhas, é chamado de quê? Facinho. E aí você vai colocando. Só lembrando que na cruzadinha a gente usa a letra de forma, tá? Não usa a letra cursiva, porque o curso é interrompido, tá? Página 44, vocês vão fazer o que vocês amam, que é colorir, pintar,
né? Ai, gente, como é bom, né? Eu lembro da minha infância, adorava pintar, adorava colorir. Então vamos lá. Crie um padrão para cada mosaico. Então vocês aqui vão pintar esse mosaico, esses 3 mosaicos, da forma que vocês quiserem. Porém, vocês têm que ter um padrão. O que que é isso? O que que é um padrão? No caso, se você pintar essas partes aqui, ó, por exemplo, se você quiser pintar essa parte aqui de amarelo, você vai ter que pintar todas elas de amarelo. Se você quiser pintar essa daqui de vermelho, você vai ter que pintar todas as pecinhas que complementam aqui de vermelho. Então você vai ter que seguir um padrão. Você vai ter que utilizar as mesmas cores, né, para poder preencher toda a figura. Aí vamos dizer que você queira pintar essa estrela central aqui de rosa. Você pode. Aí você vai lá, pinta toda essa estrela aqui de rosa. E aqui de verdinho. Aí você vai lá e pinta tudo isso aqui de verdinho. Tem que seguir um padrão. E assim vocês farão em todas essas, em todos esses 3 padrões, em todos esses 3 mosaicos, tá bom? E essa foi a nossa aula de matemática de hoje. Agora nós vamos para ciências. Pega o seu livro de ciências aí, na página 22, e acompanha a leitura com a tia, porque agora a gente vai falar sobre um assunto bem interessante, que é a nossa crosta terrestre, onde nós vivemos, né? Então vamos lá, ó. Conhecendo a crosta terrestre. Qual é a ideia? Você já parou para observar o solo abaixo dos seus pés? Já reparou em quanta vida há nele? Já se perguntou como ele se origina e do que ele é formado? Então, esse chão que a gente pisa, o que forma esse chão que a gente pisa? Por que nós temos, né, vários seres que dependem desse solo para viver? Nós já vamos falar sobre eles e da formação deles. Desde as rochas até a terra fofa que abriga seres vivos, muita coisa acontece nos solos. Discuta essas questões com os colegas e professor e aprenda mais sobre esse importante componente da crosta terrestre, que são as rochas e o solo, tá? Primeiro, nós vamos falar sobre as rochas, página 23, tá? Vamos falar aí sobre as rochas um pouquinho. Então, as rochas, gente, são as famosas o quê? As pedras, né? Que são muito importantes para a formação do nosso solo. Então, presta atenção. Só para ver aqui, a gente vai ter a página 25, tá? Vamos lá. As rochas compõem a crosta terrestre. As montanhas, os vales, o fundo dos rios e dos mares, desde que o nosso planeta foi formado. Eu gostaria que vocês grifassem essa informação, de as rochas até formado, porque isso é importante. Você conhece algo feito de rochas? Procure em todos os lugares, pois elas estão nas construções, no chão, nas obras de arte e etc. Observe alguns exemplos. Então, nós temos aqui, ó, 3 exemplos de onde as rochas são usadas e a gente nem imaginava. Olha só. Muitas rochas são esculpidas e transformadas em obras de arte, como essa estátua feita por Aleijadinho, um importante escultor brasileiro. Então, essa primeira imagem aqui, ó, também, essa escultura foi feita de rocha. Próximo aí, ó. Outras rochas são utilizadas na fabricação de móveis e nas construções. Então, aqui nós vemos uma pia de granito. Não é granizo, o granizo é o que cai do céu de vez em quando aí. Aqui é o granito, é a rocha, tá? Então, é uma pia de granito, que por sinal eu tenho aqui na minha casa, é linda. E, no caso aqui, as rochas para botar no chão, tipo um broquetezinho, né? Para poder colocar no chão, para evitar de ficar com areia, né? Também é usado na construção, as rochas. Vamos lá. As rochas são constituídas de minerais, As rochas são constituídas de materiais conhecidos como minerais, tá? A rocha da imagem ao lado é chamada de granito, não granizo, granito. E é composta de 3 minerais diferentes: o quartzo, o mica e o feldspato, tá? Então, ó, repare na imagem ao lado aqui, o granito é uma rocha magmática, tá? Ela é originada do magma, que fica lá no manto. Lembra que a tia falou com vocês num outro vídeo?
que o magma ele é todo derretido, aí o vulcão espelha esse magma que vem do manto. Lembra disso? E que quando chega na superfície, esse magma é chamado de lava, que é o vulcão espelha. Então, o granito é uma rocha magmática, é originado do magma. Então, o quartzo, das cores do granito, o quartzo é o incolor, é o branquinho, é o transparente. O feldspato é o rosadinho e o mica é o preto, tá? É só para vocês saberem aqui quais são os minerais que compõem o granito. Então vamos lá. Cada rocha possui diferentes origens e composições de minerais. Isso possibilita categorizá-las por cor, brilho, textura e resistência. Então, como que as pessoas podem classificar as rochas? Tá aí, por cor, brilho, textura e resistência, tá? Essa informação é importante. Já vou pedir para vocês grifarem, só um minutinho, porque tem mais coisa. De acordo com sua origem, as rochas podem ser classificadas em 3 tipos: magmáticas, sedimentares e metamórficas. As magmáticas, eu já falei um pouquinho com vocês sobre, né, o granito que vem do magma. Então, olha só. As rochas magmáticas se originam diretamente do magma, que é uma massa incandescente e pastosa encontrada no manto. Então, o que forma o nosso planeta, não é? Crosta, manto e núcleo. Então, esse magma vem do núcleo, vem do meio, entre o núcleo, vem do manto, entre o núcleo e a crosta, tá? Quando o magma atinge a superfície terrestre pelas erupções vulcânicas, por exemplo, ele se resfria e se solidifica, originando as rochas. Então, essa pasta endurece quando chega aqui na superfície e aí vira rocha. Exemplos de rochas magmáticas são o quartzo, o basalto e o granito, tá? Então, nós temos aqui, ó, a imagem da lava do vulcão Kilauea, acho que é assim que se pronuncia, Havaí, se solidificando. Então, aqui ela já está virando rocha. Então, ó, magma é essa parte vermelha aí. E o resfriamento dá origem à rocha magmática, tá? Nós temos aqui a representação, ó. Aqui é a lava em vermelhinho, o resfriamento dá origem à rocha magmática, de cor mais escurinha, tá? Então, aqui, ó, nós temos a representação da formação da rocha magmática. Gostaria que vocês grifassem essa página toda, tá? Que ela é toda importante. Fala muitas coisas importantes aqui pra gente. E a nossa última página de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os outros tipos de rocha. Na superfície do planeta, as rochas estão sujeitas às chuvas, às tempestades, ao vento, ao calor, ao frio e etc. Então, essa rocha, né, que está aqui na nossa superfície, ela está recebendo vento, calor, frio, chuva, não é verdade? Ela está muito exposta. Então, o que acontece? Dessa maneira, elas vão se desgastando, elas vão se deteriorando, né? Elas vão se fragmentando, vão se partindo, originando pequenas partículas chamadas sedimentos. Então, essa deteriorização da rocha, né, faz ela originar sedimentos, pequenos pedaços de rocha. Esses sedimentos podem se acumular novamente, formando rochas sedimentares. Exemplos desse tipo de rocha são o arenito, o calcário e o argilito. Então, as rochas que são formadas por sedimentos, né, são as rochas sedimentares. Percebam que o próprio nomezinho faz a gente lembrar do tipo de rocha. Então, magma, né, magmática, faz lembrar o quê? Magma. Então, a gente vai associando uma coisa a outra. Sedimento, né, sedimentares, faz lembrar o quê? Sedimentos, né? Então, a gente vai realmente fazendo essa associação. Então, é fácil da gente lembrar. Vamos lá. Exemplos desse tipo de rocha são arenito, calcário e o argilito. Então, nós temos aqui, ó, figura A, arenito, rocha sedimentar A, e a representação da formação da rocha sedimentar B. Então, nós temos aqui, ó, chuva, nós temos aqui uma representação. É a rocha recebendo chuva, calor, né, se desgastando, ó, o desgaste da rocha.
E aqui, no caso, a rocha que está sendo desgastada é a rocha magmática, ó, se você perceber aqui na representação. Aí, a rocha magmática, né, ela está se desgastando, vai virando partículas, né, são os sedimentos, são os pedacinhos, aí que vai dar origem à rocha sedimentar. Porque eu falei com vocês o quê? Que a rocha, ela vai se desgastar, vai virar sedimentos, né, partículas, pedaços, e vai dar origem à rocha sedimentar. E aí é que depois a gente vai falar sobre a rocha metamórfica, que é essa transformação de uma rocha em outra, tá bom? Então, olha só. Então, esse esqueminha aí tá falando bem, tá explicando bem sobre esses dois tipos de rocha, a magmática e a sedimentar. Então, agora vamos lá. As rochas sedimentares e as magmáticas podem sofrer metamorfose. Preste atenção. Quando a gente estuda lá sobre as borboletas, né, aqui em ciências mesmo, ou sobre a transformação dos girinos em sapos, a gente fala em metamorfose. Metamorfose é exatamente isso, é essa transformação. Então, toda vez que eu falar em rocha metamórfica, você tem que ter na sua cabecinha que a gente está falando de uma rocha que sofreu uma transformação, tá bom? Então, olha só. As rochas sedimentares e as magmáticas podem sofrer metamorfose, uma transformação, e dar origem a um terceiro tipo de rocha, que é a rocha metamórfica. Ao ficarem soterradas no interior da Terra, essas rochas ficam sujeitas a altas temperaturas e grande pressão. Isso faz com que seus cristais se modifiquem, originando as rochas metamórficas. Exemplos desse tipo de rocha são a ardósia e o mármore, que também são bastante utilizados em construções de casas, né? Enfim. Então, pessoal, a rocha magmática vem do magma, né? Que vem do núcleo. As rochas sedimentares são originadas de quê? Da deteriorização de outros tipos de rocha, dos sedimentos de outras, das partículas de outras rochas. E a rocha metamórfica, ela é originada da transformação da rocha magmática e da rocha sedimentar, ok? Então, qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Nós temos aqui na página 25 ainda a imagem A aí, que é a ardósia, rocha metamórfica A, e a representação da formação da rocha metamórfica. Então, por exemplo, ó, aqui nós temos a rocha magmática, né, que está representada aqui no primeiro. Ela está sofrendo a pressão da temperatura, né? Ó, rocha. Aí ela está. Aqui ela também está sofrendo a pressão da temperatura. Então, aqui a rocha magmática, aqui a rocha sedimentar, e aí elas vão sofrer a transformação, né, de acordo com a pressão da temperatura, e vão dar origem à rocha metamórfica, tá bom? Então, nossa aula de hoje foi sobre rochas. Página 25, também gostaria que vocês grifassem totalmente, porque são muito importantes essas informações que estão aí, tá? Grifem e vamos para a página 156 do nosso livro de atividades, tá? Porque como não teve atividade aqui no livro de ciência, eu vou passar uma atividadezinha aqui no nosso livro de atividades, tá? Aproveitar que a gente tem esse recurso. Vou esperar vocês pegarem. Podemos? Então, vamos embora. Conhecendo a crosta terrestre. As rochas. Marque V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas. Depois, converta as falsas em verdadeiras, registrando-as nas linhas abaixo. Então, além de vocês marcarem V ou F, né, nas alternativas aí, vocês também terão que corrigir as que vocês colocarem F, de falso, tá? Então, olha aí. As rochas formadas a partir do magma são chamadas de magmáticas. Ah, meu Deus. Muito fácil. Né? Magmáticas. Será que é isso? O arenito é uma rocha formada por sedimentos de areia agrupados. Arenito, areia, partículas, sedimentos. E aí, será que é isso? Agora, o granito é uma rocha metamórfica formada por apenas um mineral? Acredito que não, né? Porque nós vimos lá no nosso livro de ciências que os minerais que formam granito são o mica, o feldspato e o quartzo. Então, aí a gente tem que dar uma corrigida.
Próxima. As rochas sedimentares são formadas pela metamorfose do magma. As rochas sedimentares são formadas por isso? Acredito que não, né? Então vamos lá. V. O mármore é uma rocha metamórfica, pois se origina da transformação de outra rocha. Verdadeiro ou falso? Então aí a gente vai ter que corrigir as falsas, tá bom? Usando o código de números, descubra o nome das rochas e complete a cruzadinha. Então aí você vai ter que botar o 13, se refere a qual letra? Então você vai lá no 13, que é a letra M, vai colocar. E assim por diante, você vai completar de acordo com o númerozinho que está aí, tá? Vai lá, número e letra. E aí vai completando, tá bom? Então vamos lá. Terceira questão. A série de desenhos abaixo mostra um processo comum na natureza durante a formação das rochas. Sobre esse processo, responda as perguntas. Então, nessa imagem 1 aí, a gente está vendo um solo exposto. Depois, recebendo chuva, né? Aí o solo alagou mais, e depois recebeu os sedimentos, né? Então, de acordo com essa explicação que eu dei agora, que tipo de rocha está sendo formada? Se ela está recebendo lá na parte 5, se ela está recebendo sedimentos, que tipo de rocha é essa? Tem que pensar. Em 2 e 3, o que está acontecendo? Né? Então aqui, primeiro é o solo exposto, depois ela está recebendo o quê? Né? E depois, né? O que aconteceu? De acordo, foi recebendo água, ficou o quê? Né? Alagado, virou um rio, né? E em 4 e 5, o que ocorre? Os fragmentos, né? No caso aqui no 4 e 5, né? Os sedimentos vão entrando naquele rio e depois aquela água, né? Ela acaba sofrendo, ela acaba secando porque vai sofrendo a ação do calor e aí só ficam os sedimentos. E aí acontece a formação da rocha sedimentar, tá? Então vai se baseando aí, vai baseando sua resposta por esse caminho que você vai se dar bem. 4. Talvez você já tenha visto calçadas parecidas com o famoso calçadão do Rio de Janeiro. Esse tipo de calçamento é composto de duas rochas. Para a parte branca, usa-se o calcário na cor branca e, para a parte preta, o calcário preto ou o basalto. Sabendo disso, responda. Como se classificam essas rochas? O calcário branco é uma rocha o quê? Metamórfica, sedimentar ou magmática? E o basalto é que tipo de rocha? Sedimentar, metamórfica, né, ou magmática? Letra B. Pesquise outras rochas utilizadas em calçamentos e classifique. Aí vocês podem pesquisar na internet, né? Ou com a ajuda do pai, da mãe, em algum livro. Podem pesquisar e colocar aí, tá? C. Além de fazer parte dos calçamentos, as rochas têm muitas outras utilidades. Cite algumas delas. Então, para que as rochas são utilizadas além, tipo assim, de calçamentos? Né? Nós falamos sobre isso, aqui em casa mesmo eu tenho uma pia de granito, então para que mais as rochas são utilizadas? Né? Já vi também vários tipos de paredes, né? Com algumas rochas bem bonitas, pedras na parede toda, fica bem bonito. Então, para que mais elas são usadas, né? Aí você vai pensando, vai analisando, volta no livro, leia e qualquer dúvida estou à disposição, tá bom? Um beijo para você, bons estudos!